Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio para nós, quando chega essa hora, para o nosso encontro aqui ao redor da mensagem do profeta. A Bíblia fala nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E temos muito certa as palavras dos profetas. Nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, trouxeram a palavra para nós e ela é a nossa lâmpada. Veja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fora da mensagem do anjo de Malaquias 4, não há mais luz em lugar nenhum. Essa mensagem, ela tem aberto os olhos do nosso entendimento para saber de onde viemos, quem somos, para o que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Estamos aqui para cumprir um propósito que estava na mente de Deus. E esta é a grande revelação desses misteriosos 7 trovões de Apocalipse 10. Essa é a grande revelação que ele veio desenrolando por todo o Velho Testamento, sem dizer nada do que ele estava fazendo, nem aonde ele queria chegar. Hoje nós olhamos para trás, vemos os santos como José, como Moisés, como Davi, como Abraão, e vemos que cada um daqueles homens estava cumprindo um propósito que estava na mente de Deus, e eles estavam revelando o grande mistério que é Cristo em vós. Veja, Cristo é aquela rocha que acompanhou Israel durante a jornada. Veja, Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Cristo é o Espírito Santo, Cristo é o Messias, Cristo é aquele que unge, ele é o ungido. Então, como disse um apóstolo para o outro, achamos o Cristo, que traduzido quer dizer o Messias. E temos essa grande manifestação aqui no tempo do fim, para revelar Deus em seu povo, entre seu povo e em seu povo. E Deus encarnado, essa é a grande profecia, esse é o grande mistério de sua palavra que estava guardado e que agora tem sido revelado através das mensagens, através das epístolas, através dos salmos, através dos livros proféticos e assim por diante, porque em Apocalipse 10:7 diz que quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. E todo esse mistério estava por toda a Bíblia, porém Deus não tinha manifestado, melhor, não tinha revelado esse mistério aos seus santos. Mas nesse tempo do fim, para produzir a fé transformadora, para produzir a fé de arrebatamento, para produzir a ressurreição dos mortos e por conseguinte a nossa transformação, esses mistérios têm sido abertos, porque através desses mistérios revelados, sobre os quais a igreja está edificada, de fé em fé e de glória em glória, nós estamos sendo transformados na imagem perfeita da palavra. E a verdadeira igreja, ela é preordenada por Deus para chegar aqui no último dia, perfeita, sem mancha, sem mácula, de acordo com Efésios 1, Efésios 5, de acordo com Efésios 4, por todo o livro de Efésios está essa grande revelação, inclusive no livro de Colossenses, no livro de Apocalipse e muitas outras escrituras, essa grande verdade de que haveria uma igreja aqui no tempo do fim, que não seria enganada, não cairia, ela revelaria ou ela manifestaria a totalidade da palavra, porque a totalidade da palavra é Jesus Cristo manifestado em seu povo. Então, temos uma grande escritura em São João capítulo 15, a qual quero ler nessa hora. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Veja, o mistério que está na natureza também se aplica à verdadeira igreja. Toda vara em mim, esta vara são aqueles sarmentos, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Veja, a vara que produziu uvas nesse ano, se não for cortada e ela crescer, no próximo ano ela não dá fruto, ela tem que ser cortada em ordem para dar fruto no ano seguinte. Veja, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então veja, a videira produzirá sempre no broto novo, porém, se ele for podado na estação certa.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, está em mim e eu em vós. Então a grande revelação de que a verdadeira igreja já estava nele desde antes da fundação do mundo. Esse conhecimento produz fé, esse conhecimento enraiza a nossa experiência, esse conhecimento traz estabilidade à nossa existência. Está em mim, veja, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Já tudo aquilo que é colhido da videira, que virou ramo seco, será queimado. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Essa é uma grande verdade manifestada em todo o Velho Testamento. Esse grande mistério de que nós estamos aqui para cumprir os propósitos que estão na mente de Deus. Veja, eu estou com a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 188, essa que veio da voz de Deus, sobre a qual, ou através da qual eu quero ler esses parágrafos e tecer um pequeno comentário. Veja, a revelação é: se estiverdes em mim e eu em vós, toda vara em mim. Veja, e para estar seguro disso, de todo o rapto agora, Urbana tendo a visão do arrebatamento da igreja, Lutero foi uma parte, Wesley foi uma parte, os profetas foram uma parte. Veja, bem na revelação que eles estavam formando o corpo, pés, dedos, braços e assim por diante, até a cabeça, na qual chegaremos dentro de alguns minutos. Veja, isso faz o rapto inteiro. É o corpo da palavra, o qual é Cristo. Veja, os propósitos que estavam na mente de Deus, se cumprindo através de sua igreja, predestinada, preordenada, cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito que é a cabeça. Então veja, fora disso você está perdido. Se não estiver em Cristo, desde antes da fundação do mundo, se não estiver nele, não numa denominação, não numa igreja, não num clube, isso não resolve nada. Fora disso você está perdido, diz o profeta. Eu não me importo quão bom você seja, ou qual seja o seu parentesco, ou qual seja o seu companheirismo, ou qual seja a sua organização, você está perdido, exceto que esta palavra esteja em você, fazendo parte do mistério, com um germe de vida em nosso coração. Veja, se vós estiverdes em mim, a palavra, minha palavra estiver em vós, então pedireis tudo o que quiserdes, porque você e a palavra são o mesmo. Ele tem as preeminências, ele tem a soberania do governo. Veja, você vê as demais pessoas vivendo da maneira que elas vivem, contudo você não o faz. Você é um prisioneiro, você está ligado com ele. Por isso Jesus disse: meu jugo é suave, ou seja, ligado com Cristo, com sua palavra. Eu faço somente aquilo que agrada ao Pai, disse Jesus. E se não podeis crer que eu sou ele, então crede na palavra. Tão perfeito. Veja, notem. Agora, no decorrer das eras, falando agora do Velho Testamento, ele tem estado gradativamente concedendo que isso fosse conhecido. Veja, lentamente desenrolando o mistério. Qual é o mistério? Que a igreja estava nele, preordenada, predestinada, para manifestar a palavra em cada era. Então, seguindo o raciocínio, tudo que Deus foi, derramou em Cristo, tudo que Cristo foi, derramou na igreja. Então, veja, através dos profetas e através dos tipos, agora nós podemos dar início a isto, expressando a si mesmo. Deus tomando o homem, desde Gênesis, com Adão, Abel, seguindo com Abraão, melhor, com Sete, logo Abraão, logo Davi, logo Cristo,
logo às eras da igreja, e aqui nós estamos. Ele se expressou em Moisés. Olhe para Moisés, nascido no tempo da perseguição de crianças. Ele nasceu para ser um libertador. Ele foi escondido nos juncos, exatamente como Jesus foi levado para o Egito. Ele saiu, ele subiu até a montanha e voltou com os mandamentos. Jesus subiu até a montanha, seu primeiro sermão, sermão da montanha, desceu de volta com os mandamentos. Vós ouvistes dizer os antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo, todo aquele que atentar numa mulher para cobiçar, cometeu adultério. Veja, legislador, sacerdote, rei, líder, precisamente o que foi Moisés. José, ele se expressou em José, nasceu no meio da denominação, seus irmãos, eles o odiavam sem causa, porque ele era espiritual, ele tinha visões, Deus estava com ele, ele podia interpretar sonhos, e seus irmãos o odiavam. Ele foi vendido pelos seus irmãos por quase 30 peças de prata, bem exatamente como Jesus foi vendido por Judas Iscariotes, um dos seus irmãos, por 30 peças de prata. Ele foi jogado em uma vala e julgava-se estar morto, isso é correto. Foi dito ao pai e a eles que ele estava morto. Aqui ele foi lançado nesta vala, levantado, e foi à destra de Faraó. No calabouço, veja como ele sofreu. Ali estavam dois, o copeiro e o padeiro. Um deles se perdeu e um foi salvo, melhor dizendo. Veja, exatamente como na cruz, quando ele estava em sua casa de prisão, impugnado na cruz pelos nossos pecados. Quando ele se tornou um prisioneiro, um ladrão se perdeu e um se salvou. Veja, e aí vai. O que eu estou tentando dizer? Que a verdadeira igreja, ela nunca cairá, nunca será enganada, ela não será enredada, nenhum escândalo, nenhum tipo de tribulação, de fermento, de doutrina errada, de vento de doutrina, vai tirar essa noiva do caminho, porque ela é preordenada, assim como José foi preordenado. José estava nele desde antes da fundação do mundo, assim como William Branham estava nele desde antes da fundação do mundo, assim como eu e você estávamos nele antes da fundação do mundo. E por isso a palavra entra em nós, a palavra está em nós, nós entendemos a mensagem, nós nos alimentamos da mensagem, ela é nosso pão, ela é nossa água, ela é nossa fonte de vida, porque essas palavras, quando nós as lemos, nós as meditamos e elas penetram em nós, é porque nós estamos nela e ela está em nós. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Assim como José manifestou os mistérios de Cristo, Moisés manifestou, Abraão manifestou, Davi manifestou, e assim a verdadeira igreja nesta hora está manifestando a mensagem para esse dia. Meu irmão e minha irmã, espero que isso te oriente, te dê um norte e te ponha fé no coração para saber que essa verdadeira igreja ela é preordenada para chegar perante Ele sem mancha e sem mácula. Por quê? Porque ela estava nele, ela está nele. Ela faz parte do mistério, de acordo com São João 15, como José fazia parte do mistério, Moisés fazia parte do mistério, Davi fazia parte do mistério. Eles não tinham uma Bíblia para ler, mas os propósitos de Deus estavam sendo manifestados na vida dele. Assim a mesma coisa agora na verdadeira igreja. Nós não importa quantos tropeçaram, quantos ainda vão embora, quantos não creem mais, quantos estão em dúvida e assim por diante. Porque tudo isso tinha que acontecer de acordo com a profecia, de acordo com Timóteo. Veja, mas nós estamos de pé. Estamos chegando naquela gloriosa manhã de ressurreição, onde tomaremos posse de nosso corpo glorificado. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.